Eu gostaria de investigar com você aqui essa questão do relacionamento. Nós precisamos de uma mente livre, onde nós tenhamos presente a liberdade da relação. A ausência de saúde mental no relacionamento tem se mostrado como a coisa mais comum para todos nós. Nós não sabemos, nós desconhecemos, nós não temos ciência do que significa uma relação. Para nós, relação consiste naquilo que pode ser bem colocado como um mero relacionamento. E qual é a diferença entre a verdade da relação para um relacionamento? Nós estamos vivendo em relacionamentos. Enquanto a mente em nós não conhecer a liberdade, a opressão, a dor, o sofrimento presente nela, nos dará sempre, nesta relação com o outro, uma qualidade de relação dentro da mente egóica, dentro da mente conflituosa, da mente que sofre. Essa é a presença do relacionamento. Nós vivemos nos relacionando com o outro, com a outra pessoa. Mas a base desta minha relação, desta nossa relação, é o conflito, o autocentramento, a separação e, portanto, a presença de algum nível de desconforto ou sofrimento. A não ser que você esteja bem consigo mesmo, o seu contato com o outro será um contato conflituoso. Será um contato egocêntrico, pessoal, autointeresseiro. Neste autointeresse estará presente o egocentrismo. Quando você está ansioso na relação com o outro, lá está esta pessoa que você é. Quando você está com raiva em uma relação com ele ou ela, lá está esta pessoa que você é. É a expressão da pessoa, a presença deste quadro de relacionamento. Um trabalho em direção à visão da vida irá lhe mostrar a vida sem o eu, sem a pessoa. E, portanto, sem essa desordem psíquica, sem esse sofrimento mental. Assim, o que nós poderíamos chamar de saúde mental é a ausência desta qualidade de mente que nós conhecemos. A saúde mental é a ausência da mente, desta mente egóica, a mente do eu. Esta consciência particular da pessoa que está com problemas, que está em conflito, em desordem, em confusão, em sofrimento. É nisso que nós estamos aqui investindo com você. Descobrindo o que é aprender sobre o autoconhecimento. Para um real encontro com Deus. Na pergunta como encontrar Deus? A presença desse encontro é a liberação nesta vida desta psicológica condição de ego-identidade.
de pessoa. De pessoa que está em aflição, de pessoa que está em conflito, de pessoa que está em contradição interna, em sofrimento. E naturalmente se expressando dentro das relações. Isso destrói a beleza de um encontro. A presença de um encontro é a presença de uma relação. Mas se estamos isolados, autocentrados, se em nós mesmos é o autointeresse que prevalece, e esses diversos quadros internos de sofrimento, se é isso que aqui está presente, é isso que se comunica neste contato, neste encontro. É o que eu tenho chamado de relacionamento. Diferente da verdade da relação. Temos na relação o encontro. Temos na relação a comunhão. Temos na relação a presença do amor. Desconhecemos o amor. Porque vivemos por demais presos ao modelo egocêntrico de ser alguém. E a pessoa é problemática. O ser humano, como pessoa, carrega inúmeros problemas. A inveja, o ciúme, a raiva, as preocupações, os desejos, os medos. Tudo isso está presente na pessoa. E esta pessoa está no contato, no encontro com o outro, em um relacionamento. Então, não se compartilha aqui outra coisa, a não ser a presença desta psicológica desordem que o ego representa, que a pessoa representa. Não só para ela mesma, mas também para o outro. Olhe para o mundo, a confusão, os problemas, a inabilidade de lidar com o outro, é apenas um reflexo, é apenas uma expressão exteriorizada desta inabilidade que temos de lidar com nós mesmos. Aquilo que você é como pessoa é o que você passa, é o que você comunica, é o que você expressa. Assim são as nossas relações, que não são reais, que são meros relacionamentos, porque não há esta comunhão, este compartilhar de graça, de amor, de beleza. Não há verdade neste contato, neste encontro. Em razão desse isolacionismo egocêntrico, desse modelo pessoal de ser alguém o tempo todo. Aprender sobre nós mesmos é perceber a ciência da liberdade. A ciência da liberdade é a presença de um olhar sem o eu, sem o ego, sem esse elemento em você que pensa, que sente e que faz as coisas a partir de um impulso, de desejo, de medo, de busca de alcançar algo, de intenção também de se livrar de algumas coisas. Todo esse comportamento presente na pessoa é o comportamento egocêntrico. Não conhecemos a liberdade de simplesmente ser. É aqui que temos a revelação desse encontro com Deus,
quando temos a clareza da visão de simplesmente ser. A realidade daquilo que é ser revela a vida como ela é, sem alguém presente, sem a pessoa presente. E, portanto, sem os problemas que a pessoa representa, tanto para ela mesma como para o mundo à sua volta. Nós fomos educados, ensinados nessa ideia, nesse projeto de vir a ser. Assim nos sentimos insatisfeitos, incompletos, infelizes. É o modelo do pensamento presente em você, criando e sustentando esta mente que nós conhecemos. A presença desta mente é a presença da ideia de alguém separado da vida, precisando de alguma coisa, buscando alguma coisa para se completar, para se preencher. Foi isso que a cultura nos deu, que a sociedade nos ensinou. Nós recebemos isso dos nossos ascendentes, dos que chegaram aqui antes de nós, nossos pais, avós, bisavós. Como pessoas, eles também eram estressados, pessoas preocupadas, presas a medos, desejos, ambições, à inveja, ao ciúme, aos apegos, apegos a objetos, a pessoas, às ideias. Isso nos deu esta formação. Temos hoje uma mente condicionada, presa nesse modelo de vir a ser, ou de tentar se livrar de alguma coisa. Assim, estamos sempre envolvidos com esse padrão de comportamento no tempo. Não temos presente aqui e agora a realidade de ser. É assim que o pensamento em nós nos faz ver o mundo, nos faz acreditar neste instante, nos faz crer neste momento. É o pensamento o elemento que distorce a realidade do instante, do momento. Ele se sobrepõe, avaliando o momento, julgando, comparando. É o pensamento em nós que aceita o momento ou rejeita o momento. Ele é o elemento desta mente condicionada, nesta programação que nós recebemos. E é essa visão que estamos tendo da vida. É por isso que quando falamos neste encontro com Deus, nós colocamos isso também para o futuro. Eu não sou bom, mas eu serei bom. Eu não tenho paz, mas eu terei paz. Eu não sou feliz, mas eu serei feliz. O pensamento está na ideia de ser. Está no projeto, na intenção de vir a ser. Isso nos coloca como pessoas nesta mente egóica no tempo. Eu preciso me livrar dos problemas que eu tenho. E eu preciso alcançar as vitórias que eu preciso. As vitórias estão no futuro. E o livramento dos problemas que eu tenho também. Tudo isso está no futuro. Eu me livro deste problema amanhã. Eu alcanço esta vitória
sobre este assunto ou aquele também amanhã. A felicidade será amanhã. E o livramento do sofrimento será amanhã. Alguém aqui presente para se livrar. Alguém aqui presente para alcançar. Alguém aqui presente para se relacionar com o outro. Não existe tal coisa como o outro, como uma pessoa. Nós temos sim ele ou ela, mas como esta única presença que também nós somos, neste ser, não nessa ideia de vir a ser, não nessa ideia de alguém para se tornar, alguém para obter, alguém para alcançar. Portanto, o real encontro com Deus é a constatação daquilo que aqui está presente como sendo a realidade divina, neste momento, quando o pensamento não está. Esse é o elemento presente em nós, criando toda esta condição psicológica de vir a ser. Olhe para si mesmo. Quando você está triste, não existe tal coisa como alguém triste. Não há separação entre a tristeza e você. Quando você está preocupado, não existe uma separação entre você e a preocupação. É que em nossa linguagem, uma linguagem sustentada pela crença que nós temos, nós usamos a expressão, nós usamos a frase, nós usamos desta fala, desta forma. Você diz: eu estou preocupado, eu estou triste, eu estou com muito medo. O que de fato nós temos aqui é uma sugestão imaginária do próprio pensamento. A ideia de alguém com muito medo, de alguém triste, de alguém preocupado. A presença da preocupação é o que é. O medo presente é o que é. A tristeza presente é o que é. Aquilo que aqui está é a vida nesta forma, neste formato. Não existe alguém triste, alguém preocupado, alguém com medo. Mas nesta sugestão de alguém, temos a ilusão de fazer algo contra isso, para se livrar desta tristeza, para se livrar deste medo, para se livrar desta preocupação. Ao nos aproximarmos do que é, deixamos a ilusão do vir a ser, do se tornar, do alcançar ou do se livrar. Portanto, o que é a presença do autoconhecimento? É ficar cônscio de nós mesmos, daquilo que somos, sem a ideia do vir a ser. O que somos é o que é. Você é o medo, você é a preocupação, você é a tristeza. Se fica claro que não existe você e o Estado, é a ideia de alguém, é o pensamento sobre alguém que cria esta separação entre o Estado e você.
Se fica claro quando há esse olhar sem interferir com o que é, se fica claro neste olhar que o medo é você, a raiva é você, a tristeza é você, a preocupação é você, ou qualquer um outro estado que esteja presente aqui, neste momento, não é um estado que se separa daquilo que é você. Esse olhar, ele nos mostra com clareza que não existe tal coisa como o observador, o experimentador, o pensador, que não existe esse eu separado do não eu. Isso requer este aprender sobre o autoconhecimento. Neste aprender sobre nós mesmos, nos colocamos em um natural estado de não separação, de não dualidade. Então não há mais o vir a ser. Assim nos deparamos com a ciência que revela este ser. E quando isso está presente, nos deparamos com a presença da não separação, desta não dualidade entre este eu e o não eu, entre esta preocupação e o preocupado, entre este medo e o medroso, entre a tristeza e o triste. Essa é a presença da meditação. O que é meditação? A meditação, o que ela é? É a revelação deste momento, quando não existe alguém para interferir, quando não existe a pessoa para se envolver com aquilo que aqui está se revelando. Portanto, isso se revela e se dissolve, porque não existe mais este impulso que sustenta a separação, que é o impulso de se livrar, de se defender, de se proteger, de fazer algo contra o que está aqui aparecendo. Quando não há mais este impulso, não temos mais a presença do eu. Portanto, a presença da meditação não é alguém realizando tecnicamente, a partir de uma prática, de um método de concentração, de respiração, de entoação de um mantra ou qualquer coisa do tipo, algo assim. A presença da meditação, ela se revela aqui nesse instante, quando não existe este eu, quando não existe este impulso para vir a ser, para deixar de ser, para fazer algo contra aquilo que aqui está presente. Portanto, o que é a ciência que revela este ser? É a presença da meditação. Então, o que é meditação? É aquilo que aqui está presente. E quando ela está presente, porque a visão da verdade, da não dualidade, aqui está presente neste aprender sobre nós mesmos, neste aprender sobre o autoconhecimento, nós temos este contato com a realidade divina. Esse é o real encontro com Deus. Assim, esse
encontrar Deus, na pergunta como encontrar Deus, isso se refere ao constatar da vida neste momento, como ela é, como ela se mostra. Quando não há qualquer movimento de intenção, de querer, de vontade, quando não existe qualquer movimento de separação entre aquilo que aqui está se mostrando e alguém para fazer algo contra isso, volto a dizer, para se livrar disso, isso desaparece. A vida como ela acontece, nela não há conflito, não há desordem, não há sofrimento, não há problema. É a presença do eu, é a presença do ego, desse elemento que se separa. É a presença desse elemento que sustenta uma condição de vida em dualidade. Nesta separação, o conflito, o sofrimento e os problemas. A pessoa jamais deixará de ter problemas. Ela jamais conhecerá a realidade da relação real. Esse relacionamento presente na pessoa é o relacionamento em dualidade. Nesse padrão de ser alguém, nesse formato de pessoa, nesse contato com a outra pessoa. Cada um vivendo em seu mundo. Nós olhamos para as pessoas a partir da pessoa. Nesse olhar, nós temos um muro. Nós olhamos a partir dos nossos muros. Assim são os nossos relacionamentos. Você vive neste lado de cá, ela vive naquele outro lado. Nós nos entreolhamos e nos tocamos e nos envolvemos, mas o muro continua presente, a separação continua presente. Se isso está presente, não há liberdade, não há amor, não há paz, não há verdade. Nós temos a qualidade de relação possível de um relacionamento entre pessoas. A pessoa que eu sou, se relacionando com a pessoa que você é. Como a pessoa é constituída de ideias, crenças, imaginações, desejos, medos, problemas. É isso que conheço nesta relação. É isso que você conhece nesta relação. Podemos assumir a vida como ela é, sem este muro, sem esta divisão, sem esta separação, sem essa qualidade de contato, de mero relacionamento. Esses relacionamentos, nós já temos falado aqui em outras falas, em outros vídeos. Eles são um relacionamento entre ideias que eu tenho sobre quem é você e que você tem sobre quem eu sou. Não há um contato real. A presença da imagem é a presença do pensamento. É esta imagem que eu tenho sobre quem eu sou. É esta imagem que eu tenho sobre quem eu sou. É nesta autoimagem que eu tenho a imagem sobre quem você é. Você tem uma imagem sobre quem eu sou. Eu tenho uma imagem sobre quem você é. E você tem uma imagem sobre si mesmo.
Assim, nós nos ajustamos, compartilhamos desejos comuns, prazeres comuns, mas quando discordamos, nos separamos. Nos separamos literalmente, porque psicologicamente já estamos separados. Internamente já estamos isolados. Aqui, um encontro com a realidade divina é a realidade de ser. Nesta realidade está presente ele ou ela, está presente a vida. Portanto, a presença da meditação revela a realidade divina, que é a realidade de ser. Você, em sua natureza essencial, é a realidade de Deus. Esta é a verdade sobre a vida. Esta é a verdade sobre o outro. É o que estamos aqui com você, trabalhando, dentro destes encontros. A beleza de uma mente livre, de um cérebro livre, de um coração livre, em uma real ciência da verdade divina, da verdade de Deus. Esses encontros que nós temos aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos, são 2 dias de uma forma online. Eu quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Portanto, se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Eu amo você. O que isso significa? Na verdade, se você se aproximar e olhar isso de perto, você vai ver. Com a expressão eu amo você, o que na verdade eu quero dizer é que você me dá prazer, é que você me satisfaz. Pelo menos no momento você me preenche de alguma forma. O que na verdade eu quero dizer é eu quero você, eu preciso de você.